Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um programa da Sala de Visitas Caibar Schutel, toda quarta-feira, 21h30, pela Rede Amigo Espírita TV, também na Rede Amigo Espírita TV Internacional e Facebook da Rede Amigo Espírita. É uma grande satisfação, uma grande alegria estarmos novamente juntos toda semana trazendo convidados, especialmente para um diálogo aberto, descontraído, para conhecermos ações, legados, experiências. E isso tem nos enriquecido bastante pelo contato com várias regiões do Brasil e mesmo fora do Brasil, para esses intercâmbios saudáveis de difusão espírita, o que nos enche o coração de entusiasmo. Na verdade, a realização de um sonho. Sempre empolgados pela divulgação, a virtualidade promoveu isso de maneira muito ampla, ligando as regiões, trazendo-nos a oportunidade desta convivência. Sejam bem-vindos. Eu peço licença, pois, por estar na sua TV, no seu celular, no seu laptop, e aqui estamos para mais um diálogo aberto, hoje recebendo o amigo Sidney Fernandes, de Bauru, um amigo de longa data, escritor muito conhecido, bastante ativo na internet também, e nós vamos falar hoje de dramas, de empatia, de perdão, nós vamos falar de fraternidade, de aprendizados variados em função de um livro, de um romance que o nosso amigo lançou. Ele que é um escritor, nós vamos falar com ele. Todo mundo conhece o Sidney, o palestrante bastante conhecido, e é sempre uma honra trazê-lo aqui à nossa sala de visitas virtual. Sidney, boa noite, meu amigo, bem-vindo. Olá, Orson. Olá, amigos dessa rede maravilhosa. É com muita alegria que eu estou de volta aqui ao seu convívio, Orson. Ainda que de maneira virtual, né? Faz tempo que não nos abraçamos. Como eu já estou vacinado, daqui a pouco eu estarei aí em Matão para abraçá-lo, viu, Orson? Olha, eu estou com saudade de um bom café, viu, Sidney? De um abraço apertado. Faz 2 anos que eu não te vejo, rapaz. Gravamos uma série durante um bom período do ano passado, totalmente virtual, e temos falado bastante, mas o contato pessoal não aconteceu e talvez demore um pouco. Então, Sidney, bem-vindo. É uma satisfação muito grande. O Sidney, que é um palestrante, é um escritor, ativo trabalhador espírita na cidade de Bauru. Nós já tivemos oportunidade de entrevistá-lo para conhecer a sua história, já conversamos bastante sobre as suas origens, sobre a sua vinculação ao Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, onde laborou por tantos anos o nosso querido Richard Simonetti, escritor que deixou um legado fabuloso. E Bauru, a cidade conhecida como a cidade sem limites, uma cidade maravilhosa, uma cidade muito progressista, onde detemos muitos amigos. E o Sidney retorna aqui à nossa sala de entrevistas virtuais. Para mim, uma satisfação muito grande, Sidney. Sidney, vamos falar um pouco do seu trabalho ativo na internet, para depois, então, chegarmos ao motivo dessa entrevista. Inclusive, quero prevenir os nossos amigos presentes que permaneçam, porque nós vamos sortear 3 exemplares hoje do lançamento do Sidney. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas antes, considerando a riqueza virtual dos dias atuais, Sidney, fale-nos um pouco do trabalho virtual que você está envolvido lá no SEAC. Então, Orson, neste momento em que nós precisamos, e graças a Deus temos à disposição os celulares, os laptops, os computadores, e aqui em Bauru, graças a Deus, nós conseguimos montar uma rádio e uma TV espíritas. Este momento em que o nosso contato pessoal está bastante limitado, nós temos realmente mantido
a missão do Centro Espírita Amor e Caridade no campo doutrinário, através, sem dúvida, desses meios virtuais, palestras, atendimentos fraternos, cursos espíritas, aulas de educação infantil e, fora isso, o evangelho no lar, estudos de obras básicas, enfim. E é uma maneira de transmitir a doutrina que não tem aquele calor humano da presença, do abraço, dos quais eu e você estamos assim nos ressentindo, do aplauso, do chazinho junto com os confrades, mas estamos aí mantendo acesa a chama da doutrina espírita. E eu entendo, Orson, que esta maneira de levar a doutrina, que tivemos que aprender às pressas, nos reinventamos para continuar com a nossa obrigação, a nossa missão de expositores, de escritores, de articulistas. Ainda bem que temos a internet, temos o computador e estamos mantendo esse trabalho. Agora, daqui a pouco, quando a vacinação estiver assim regularizada, eu não vou perguntar de público a sua idade, mas eu acho que até final de agosto você já tomou a segunda dose da vacina. Dali a pouco, até outubro, dezembro, nós estaremos todos vacinados. E aí depois teremos aí os reforços provavelmente anuais, e aí provavelmente voltaremos às reuniões presenciais, mas jamais poderemos perder esse know-how que adquirimos de transmitir a doutrina, de solucionar dúvidas, de fazer a interatividade com os nossos companheiros do Brasil inteiro e fora do Brasil, brasileiros lá de fora que acompanham o Espiritismo através das instituições brasileiras. Nós não poderemos mais abdicar desses instrumentos valiosos que permitiram que nós continuássemos com o nosso trabalho e mesmo depois do retorno presencial, nós temos que continuar aí utilizando-nos desses recursos, porque a internet abriu assim os horizontes. Um centro pequeno aí que comporta 20, 30 pessoas, de repente, com a transmissão como essa que você mantém diariamente, podemos levar a mensagem daquele orador, por mais modesto, por mais simples que seja, para centenas, milhares de pessoas. É verdade, Sidney. É uma ferramenta maravilhosa. Eu quero aproveitar que você está abordando esse fato para compartilhar aqui aos amigos. Nós vamos compartilhar aqui o trabalho do Centro Espírita Amor e Caridade em Bauru, para que você, inclusive, possa comentar sobre os conteúdos do canal aí, o que você achar importante dizer aos amigos que estão vendo o canal. Nós estamos com ele projetado aí na tela. O que você gostaria de destacar da programação do SEAC, virtualmente considerado, Silvio? Bem, em primeiro lugar, o nosso trabalho, que é dividido, como todas as casas espíritas, no seu aspecto doutrinário e no seu aspecto assistencial. E no aspecto assistencial, nós temos 6 núcleos na periferia. Bauru é uma cidade muito grande. Além desses 6 núcleos, temos também o albergue noturno, desde 1951. Nenhuma dessas atividades sofreu solução de continuidade. E como vocês estão vendo aí,
olha só que riqueza de trabalho desenvolvido por oradores, por pessoas que não vão se destacar assim no cenário nacional, mundial, mas que estão realizando o trabalho. Nós acabamos de sair de uma atividade extremamente importante, que é o Evangelho no Lar, que foi transmitido agora às 18h30 pela TV SEAC. Além disso, vejam aí, gravei ontem e foi ao ar ontem a conversa com o autor, em que eu fui entrevistado a respeito de um fato muito importante. Aliás, eu gostaria depois que você me perguntasse a respeito, Orson, que é uma notícia muito recente que ocorreu nesta semana. Nós temos também o nosso Pinga Fogo às sextas-feiras, que tem uma audiência muito grande, inclusive no exterior. Temos um programa que, graças a amigos simpatizantes da doutrina, que são proprietários de um canal de televisão local, estamos há 6 anos com o programa Despertar, que foi criado por mim e pelo Richard Simonetti. E aí nós temos aí às quartas, às 9 horas da manhã, às sextas e aos domingos, às 15h30, toda semana um programa novo, uma entrevista que realizamos. E na pandemia, como é que fizemos? Estamos fazendo à distância as gravações. Agora que estamos voltando aí com entrevistas presenciais, tomando todos os cuidados possíveis. Mas o atendimento fraterno continuou, as entrevistas e mesmo os passes realizados. Nós temos um trabalho muito importante que se chama TDM, o tratamento da depressão através do magnetismo. Esse trabalho continuou. O Sérgio Totti, grande amigo nosso, que inclusive está nos auxiliando nesse momento aí na retaguarda, o Sérgio ele faz parte do TDM, está com reuniões à distância, enfim, o que pode ser feito à distância está sendo feito. E as nossas crianças dos núcleos sociais da periferia de Bauru continuam recebendo assistência. Não estão podendo entrar aí nas instituições, mas estão recebendo marmitex, estão levando cestas básicas para suas famílias. O nosso albergue noturno não parou de trabalhar, mesmo durante a pandemia. Tivemos lá uma pequena suspeita, tivemos que fechar durante 2 ou 3 dias, mas dali a pouco voltamos à atividade. Enfim, Orson, mesmo no caráter de excepcionalidade que nós estamos vivendo, nós continuamos. Temos ainda uma rádio em Bauru, a FM 87, que transmite as nossas palestras diariamente. E também temos um programa ao meio-dia, um programa de 4 minutos e 30 segundos, que você deve estar vendo agora aí, o Fagulhas de Luz, que é mantido um trabalho de pergunta, uma pergunta por dia, nós colocamos lá na FM 87, e sempre tratando de algum assunto atual. Enfim, Orson, se você me deixar ficar falando aqui, nós vamos ficar só falando do SEAC. Então, eu vou parar por aqui, se você tiver alguma dúvida. É isso mesmo, Fernanda. É um trabalho especificamente destinado aos irmãos que passam pela depressão. E a grande maioria, viu, Fernanda? A grande maioria das pessoas não são espíritas. E não é porque recebem o nosso tratamento que são convidados a serem espíritas. Não, nós seguimos Kardec e não pregamos o proselitismo, não. E um detalhe, Orson, olha só, já que a Fernanda citou aí esse trabalho sobre a depressão, volta e meia, Orson, nós temos lá a presença de algum médico lá no centro. Eu até escrevi um artigo sobre esse assunto, não sei se você chegou a lê-lo, mas os médicos vão lá não para dar bronca na gente ou para reclamar, mas eles querem saber por que antes
eles precisavam de 3, 4 anos para conseguir algum sinal de melhora de uma pessoa que passa aí pelo estresse, pela depressão, pela tendência para o suicídio, pessoas que não têm a estima, né? A sua autoestima está muito baixa, eles levavam 3, 4 anos para conseguir algum progresso. E agora eles começaram a perceber que alguns dos seus pacientes, nós tivemos um recorde lá que em 3 meses o nível estava curado. E o médico foi lá. Não foi para tirar satisfação, tanto é que o responsável pelo TDM falou, doutor, nós em nenhum momento sugerimos que o seu paciente deixasse de frequentar a sua psicoterapia, tanto clínica quanto medicamentosa. Não, eu sei disso. Mas eu quero saber como é que essas pessoas estão conseguindo melhorar com esse tempo tão mais curto. Antes eu levava 1 ano, 2 anos para conseguir algum progresso e agora tive um caso recorde. Em 3 meses eu tive que diminuir os medicamentos tarja preta que eu estava ministrando. Eu quero saber o que vocês estão fazendo com meus pacientes. Aí nós explicamos, e era um momento ainda que nós tínhamos reuniões presenciais. Ele se interessou pela doutrina espírita, pediu alguns livros para ler, chegou a ouvir uma palestra e não era um médico espírita, não. Mas ele, assim, com uma curiosidade científica, preocupado em levar o melhor para os seus pacientes, queria saber que milagre estava sendo feito. Não tem milagre, doutor. O senhor está tratando do aspecto médico e nós estimulamos, aliás, é condição sine qua non para que ele receba o tratamento nosso, que ele continue com o tratamento médico. Mas nós aqui aplicamos os passes, ele toma água fluidificada, a pessoa é convidada para ouvir a palestra, terminou o tratamento, nós não vamos nem sugerir, nem convidar que ele se torne espírita. Se ele é um católico, que ele volte a frequentar a sua igreja, seu templo evangélico, sua igreja messiânica. Enfim, não estamos aqui, doutor, para trazer mais adeptos, não. É que nós estamos oferecendo uma alternativa complementar ao seu tratamento. Então, esse foi um caso assim bastante icônico para nós, viu, Orson? Muito bom, Sidney. Ô, Sidney, você viu que durante a sua fala aí eu projetei o seu canal pessoal, Sidney Fernandes, escritor espírita, e além do SEAC tem o canal do próprio Sidney, o amigo que estamos entrevistando hoje, e você citou aí o Pinga Fogo. Apenas para informação dos telespectadores, Sidney, o Pinga Fogo vai ao ar que dia da semana? Nas sextas-feiras, das 14h30 às 16h30. Mas nós temos um pequeno pinga-fogo que é realizado às quartas-feiras. É um programa chamado Reencontro, que eu iniciei, inaugurei, mas assim como você, Orson, que procura sempre que inicia um trabalho, conseguir outros companheiros que possam substituí-lo numa eventualidade, nós passamos esse trabalho para um outro companheiro nosso, o Jorge Salomão, para que nós não nos tornemos indispensáveis, né? Que não nos tornemos insubstituíveis. Então, temos um pequeno pinga-fogo também às quartas-feiras, às 9h30 da manhã. Agora, temos outros dias também na TV SEAC. Quem estiver interessado, é só colocar lá o Facebook do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, e vai perceber, por esse canal que você mostrou aí, temos também o nosso jornal Momento Espírita. Isso mesmo, o Sérgio Totti é de Bauru, ele é companheiro nosso, viu, Ilza? Ele é daqui de Bauru e ele é o meu braço direito aí que me auxilia junto da Rádio TV SEAC, nas quais eu conto também com os colaboradores do Té Oliveira,
com o Jonathan Santos e um rapaz que está começando agora também, o Matheus. Então, a nossa equipe é pequena, mas está fazendo o que pode para veicular a doutrina espírita, viu, Orson? Muito bem, Sidney. Sidney, você é um escritor muito conhecido, você fez muitas palestras, continua fazendo. Eu e você já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos em vários lugares, viajamos juntos, inclusive. Sidney, quando foi publicado o seu primeiro livro e qual foi o primeiro livro? Então, eu estava morando na Itália em 2009 e lá, além de continuar com o meu trabalho profissional à distância pela internet, lá eu tinha muito tempo disponível. E foi lá que eu comecei a escrever, né? Aliás, quando eu cheguei na Itália, no dia 2 de junho de 2009, alguns dias antes, algumas pessoas haviam me pedido lá da Itália alguns dados do Divaldo Franco. Queria fazer uma palestra lá. E eu consegui os dados, eu consegui algumas fotos dele, e o pessoal me agradeceu muito porque eles usaram na veiculação da palestra do Divaldo lá em Milão. E quando eu estava para ir para a Itália, o pessoal de lá me perguntou: quando é que você vai chegar aqui na Itália? Eu falei: vou chegar dia 2 de junho. Mas é o dia da palestra do Divaldo. Mas é que eu vou chegar em Milão e vou para o interior da Itália. Olha, hospede-se aqui, você pode se hospedar até no mesmo hotel que está o Divaldo, e depois, no dia seguinte, você pega o trem e vai para o interior da Itália. Olha, Orson, foi uma experiência muito agradável. O Divaldo foi muito carinhoso, nos deu muita atenção, acompanhamos a palestra dele em Milão. Ao final da palestra, ele nos chamou para aquele cafezinho à parte. E aí, em cima dessa palestra, eu escrevi um artigo em 2 línguas, em português e em italiano. Não é que eu seja fluente no italiano, é que eu escrevi e depois os companheiros de lá me ajudaram a redigir de forma adequada esse artigo. Esse artigo, vou ver se eu consigo lembrar o nome, o Paulo de Tarso dos Nossos Tempos. A Revista Internacional de Espiritismo publicou, praticamente foi meu primeiro artigo, e a partir daí, o Jornal da Cidade de Bauru começou a publicar alguns artigos meus. E o pessoal daqui é muito rigoroso, você conhece esse noticioso. E falei: meu Deus do céu, se o Jornal da Cidade está publicando meus artigos, quem sabe eu não tenha assim, alguma possibilidade de escrever. E aquele primeiro artigo com o Divaldo foi o primeiro de uma série. Aí eu juntei alguns artigos, e isso foi em 2009, mandei para a editora SEAC. Na época havia um conselho editorial assim, bastante rigoroso. Eu passei pelo crivo deles e em 2012 saiu o meu primeiro livro, que foi Reencontro. Aliás, esse título foi sugerido pelo próprio Richard Simonetti, que na época era o responsável pela editora SEAC. Então foi o primeiro passo aí na área da literatura, viu, Orson? E quantos livros até hoje, Sidney? Bem, esse livro de que vamos tratar hoje, Gabriele, é o 14º. Que maravilha. Em novembro, eu vou soltar praticamente o meu primeiro livro estritamente doutrinário, não é uma catalogação de artigos. É um trabalho feito na base de perguntas e respostas. E você sabe que nós temos aí um mestre que adotou essa sistemática com grande sucesso. Então, de longe, eu segui o exemplo desse mestre. Vai ser um livro grosso, não vai ser assim um livro agradável, leve, como
pelo menos eu julgo que tenha saído o Gabriele, um livro maçudo, e eu espero, né, que com esse livro depois a gente possa alcançar muitas organizações espíritas, principalmente no interior do Brasil, onde há muita dificuldade para que o pessoal desenvolva cursos. E eu espero que esse livro meu ele se torne assim uma espécie de apostila para auxiliar os futuros cursos de espiritismo. Que bom, Então, senhor. será o meu 15º livro, e o título dele vai ser Por quê? Separado, com acento, ponto de interrogação, o Espiritismo responde. Então, são vários temas que nós vamos tratar. Eu repito, não vai ser um livro agradável, assim, gostoso, que você vai ler de fora a fora, mas é um livro destinado ao estudo mesmo de vários temas à luz da doutrina espírita. Bom, mas mostre para nós aí o livro Gabriele, que motivou esta entrevista. Inclusive, você viu que nós usamos como tema da nossa conversa de hoje algumas questões da vida humana, como, por exemplo, drama, empatia, dignidade, perdão, etc. Sidney, o que te motivou a escrever esta obra? É um romance? Ela é um É um romance. romance. É um romance fino, é um romance leve, e eu gostei muito de Gabriele. E você vai me perguntar o que me motivou. Orson, essa pergunta não se faz, né? Porque você, como escritor, se eu for perguntar para o seu filho como é que ele chegou no Entre Linhas, vai ser difícil ele dizer assim qual foi o ponto de partida. É verdade. Você também escreveu muita coisa extraordinária, eu gosto muito do... É que não dá para a câmera ver aqui, mas na minha estante eu tenho os seus livros aqui, inclusive com o seu autógrafo. Você é um grande leitor, um grande estudioso, e você fica jogando confete em cima de mim, mas você que é o trabalhador da Seara, viu? Você está fazendo aí 2 a 3 lives por dia. Né? Eu sou entrevistador agora, né? Agora eu sou entrevistador. Então, como é que cheguei a Gabriele? São 3 pontos. Eu gostei muito de um artigo que saiu sobre Alcione, de Emmanuel. Depois que eu li esse livro, cada vez que sai algum comentário sobre essa personagem, eu fico encantado. É verdade. No verso do livro, que você deve ter aí também, tem aí que, assim como Alcione, talvez possamos dizer que foi um anjo que desceu à terra, Gabriele não é um anjo, mas é uma criatura doce, amorosa, que passou a irradiar amor incondicional. Então, por aí você vê de onde que eu me inspirei para criar a personagem Gabriele. Além disso, você sabe o meu sobrenome do meio, né? Francês. Então, era francês com Z, e agora, como eu adquiri a cidadania italiana e a espanhola também, eles mudaram meu nome para Francese. Nossa, ficou mais chique agora. Ficou. Mas provavelmente algum ancestral meu, naquela época antiga, você sabe que os nomes, sobrenomes, eram tirados ou das profissões, ou da origem, ou até dos apelidos, né? Eu imagino que algum ancestral amigo do meu avô, ou do anterior a ele ainda, tivesse vindo da França para a Itália e adquiriu o nome de francês, francese, e virou sobrenome. Então, eu devo ter, é só uma conjectura, eu devo ter aí algum ancestral lá da antiga França. E devo ter mesmo, mas eu não sou daqueles lá que dizem que
que eu fui um grande orador, que eu fui um rei. Não, eu devo ter visto assim de longe os movimentos da codificação, porque hoje, Orson, quando eu falo de Kardec, quando eu falo, e Gabriele tem os bastidores da codificação. Canuto Abreu nos deu um material maravilhoso. Então, permeando a personagem Gabriele, nós temos os bastidores, uma reunião que foi realizada no dia 18 de abril de 1857, na residência de Rivaio e Madame Gabrielle Boudet. E eles receberam lá criaturas que auxiliaram na codificação. A família Baudin, Hermance Dufault estava lá também. Então, foi uma reunião muito agradável. E nessa reunião estava um espião do repórter de Challard. Você deve ter ouvido falar já do G. de Challard. Ele escrevia para o Courrier de Paris. Ele foi o primeiro a receber. Olha só, isso é um furo de reportagem para você, hein, Orson. O de Challard foi o primeiro que recebeu o primeiro livro dos Espíritos, que foi passado na guilhotina lá da livraria Editora Denty, e o primeiro livro dos Espíritos tinha acabado de chegar e colocaram na mão desse repórter. Ele não era espírita, simpatizante. Há um fato bem interessante da vida dele, se der tempo, depois você me pergunta que eu conto, mas está no livro. E ele não podia pender para o lado do espiritismo, porque senão ele perderia o emprego. Você sabe que as pressões naquela época eram muito grandes. Mas de Challard falou muito bem do Livro dos Espíritos no Courrier de Paris. E um dos motivos para o sucesso do Livro dos Espíritos foi o comentário feito por de Challard. Então, são aspectos assim que a gente aprendeu com Canuto Abreu, que permearam a obra a Gabriele. E daí tudo, você vê, essa provável minha ligação ancestral com os franceses, a minha admiração por Alcione, e também um outro fato, Orson. Eu tinha acabado de tomar conhecimento de um fato bem interessante ligado a Bezerra de Menezes. Pois é, você pôs na apresentação do livro, né, sobre o livro A Loucura sob o Novo Prisma, né, em que as influências podem causar loucura, obsessão, etc. Comente, aproveite e comentar sobre isso, sobre essa introdução aí que você cita Bezerra. Então, o Bezerra, ele soltou, ele que trabalhou, ele viveu uma parte da sua vida no Brasil do Império e depois no Brasil da República. E esse livro, A Loucura sob Novo Prisma, saiu inicialmente uma edição bem limitada, numa pequena editora, e com o autor com o pseudônimo de Max, que era o pseudônimo de Bezerra de Menezes. E um pouco mais tarde, a Federação Espírita Brasileira passou a editar A Loucura sob Novo Prisma. Pois bem, eu tinha acabado de ler essa obra e ele narra um fato muito triste. O livro é dividido em 3 partes. E a última parte, quem puder ler, é um livro fininho, inclusive tem na internet de graça. A última parte, ele narra um caso de loucura. O termo hoje não é politicamente correto, mas na época ele usava esse termo, do seu próprio filho, que era professor universitário, e não apresentava nenhuma anomalia cerebral. O cérebro dele era perfeito e ele estava simplesmente desequilibrado. E Bezerra de Menezes, cuidando com muito carinho do filho, foi encontrar a cura no espiritismo.
porque era um processo obsessivo em cima do filho dele. E aí eu estudei muito essa obra e criei o primeiro personagem, que foi Antoine. O Antoine, o velho que ele aprontou demais, fez muita coisa errada, abusou muito da bondade dos outros, da inocência, da boa-fé das outras pessoas, inclusive, contrariando os desejos do pai dele, ele internou 3 dos irmãos dele, Gaston, André e Louis, em um hospício para poder ficar com a riqueza da família. Então, quando isso acontece, eu já começo o livro dizendo da insanidade mental de Antoine. Aí eu me inspiro em Bezerra, que descreve a insanidade do filho, mesmo sem ter qualquer doença. Já naquela época, destacando a chamada doença idiopática, que é a doença em que você não encontra a causa. É o enigma para a ciência. Então, o indivíduo pode ter alienação mental sem nenhuma mácula física no seu cérebro e pode ter a mácula também, ou os dois. Por quê? Porque por reminiscências reencarnatórias e espíritos infelizes, vingadores, que penetram, que aproveitam-se da fragilidade do indivíduo que tem o processo da alienação, mesmo sem ter qualquer mácula cerebral. Você faz um eletroencefalograma no nível desse, ele não tem nada, e ele é um alienado. Então, são doenças idiopáticas, que são potencializadas pelos espíritos. Então, esse livro de Bezerra foi a terceira haste do tripé. Então, a primeira, a minha ligação, assim, pelo menos de simpatia com a França do século XIX. Depois, a relembrança, a personalidade de Gabriele eu atirei de Alcione. E depois, o personagem que foi o condutor da obra, Antoine, em que me inspirei nesse trabalho realizado por Bezerra para tentar dar ajuda para o seu filho. Quer dizer, então, Sidney, que a trama do romance, ela se passa na época da codificação. Você citou aí o livreiro, citou a pessoa que imprimiu o livro, você traz essas referências todas. E onde entra a personagem Gabriele? Gabriele era filha de Jean. A mãe de Gabriele, desculpe, o pai de Gabriele era Samuel. O Jean era o pai do Antoine, aquele velho que estava já desequilibrado. O pai da Gabriele é Samuel. A mãe dela, Bernadette, faleceu no nascimento de Gabriele. Samuel começou a cuidar dela, mas ele era viciado em bebida, no álcool e no jogo. E havia, nas proximidades da casa de Gabriele, uma benzedeira chamada Adele. E essa Adele era um faz-tudo, né? Ela, uma benzedeira, ajudava com ervas, com parto, e era uma sensitiva de mão cheia. Ela profetizou o nascimento da Gabriele e sabia que Gabriele ela nasceria muito bem dotada, tanto intelectualmente como no seu aspecto de sensibilidade mediúnica. Pai de Gabriele cuidou dela como pôde, mas quem praticamente criou Gabriele foi essa benzedeira Adele, que morava nas proximidades da casa de Gabriele. Mas com essa história de bebida e de jogo, uma certa ocasião, o pai dela, o Samuel, tinha perdido tudo já e não tinha mais o que apostar, apostou Gabriele no jogo e perdeu.
perdeu para o velho Antoine, que há muito tempo queria uma menina, uma serviçal. E a levou para a fazenda dele. E é um homem de maus bofes, de más intenções, mas felizmente esse homem, Antoine, ele tinha uma governanta chamada Amélie, uma mulher muito forte, que cuidava dele e mandava nele praticamente. Não deixou que ele relasse a mão em Gabriele o tempo todo. Mas com o aflorar da mediunidade de Gabriele, ela começou a receber algumas mensagens do pai de Antoine, o Jean, denunciando as barbaridades que o filho havia feito, acusando-o de criminoso porque ele não cuidou de Gaston, André, Louis, os seus filhos. Ele havia confiado aos cuidados de Antoine. Esse papel cai nas mãos de Antoine. E ele achou que a menina estava armando para levá-lo para a polícia, para responder pelos seus crimes, e resolve matá-la, levá-la para um pântano, amarrá-la num tronco e deixá-la lá para ser devorada pelos animais da noite, carnívoros. Mas nesse ínterim, a espiritualidade começa a proteger Gabriele. E um casal, inclusive protetores de Gabriele, Marcílio e Camille, que moravam pertinho da fazenda de Antoine, começaram a perceber os dotes mediúnicos dela, perceber a grandiosidade intelectual de uma jovenzinha, uma menina, intuídos pelos protetores de Gabriele, eles saem sem saber o motivo, com a carruagem deles pela madrugada, e ouvem os gritos de Gabriele. Vão lá, libertam a menina, levam-na para a sua fazenda, e dão banho nela, põem roupa, e de madrugada eles somem com Gabriele em direção a... Eles passam por Paris e vão embora numa cidade bem distante para esconder Gabriele. Mas eu vou parar de contar por aí, senão eu vou contar o livro inteiro. Era isso que eu estava pensando. Você está contando a história inteira do livro, né? Mas, Sidney, nos entremeios de toda essa pujança, dessa pujante história, que você relaciona esses fatos dos personagens, no meio disso tudo você vai entremeando aí com a codificação e os acontecimentos paralelos, é isso mesmo? É isso mesmo. E eu me utilizo das extraordinárias notícias de Canuto Abreu, que descreve que no dia 18 de abril de 1857, um caminhão puxado a cavalo parou em frente à livraria Denty, uma tradicional casa editorial, e fez a entrega de 1.200 volumes. E você sabe que volumes eram esses, não é isso, Orson? Sim, sim. E olha só, quem que estava nessa livraria, isso agora não é ficção, não. Ah, Claudineire está gostando do spoiler. Pois é. Olha aí. Eu quero anunciar aos amigos que chegaram depois, eu fiz esse anúncio no começo, que no final da live nós vamos sortear 3 exemplares do livro, Gabriel. Mostra de novo, por favor, Sidney. Mas conversa com o Sérgio aí, que parece que não são só 3, não, hein? Fala com ele aí. Fala com ele aí. Esse é o romance que se passa na época da codificação. O Sidney contou uma parte da história e está entremeando com os fatos da codificação. Agora, o caminhão parou em frente à livraria com os pacotes de livros, né, Sidney? 1.200 volumes. Sabe quem estava lá dentro da livraria editora Denty? Isso é real, não é ficção, não é invenção minha, não. Lá dentro estava G. de Chalard, aquele repórter. A Vera está esperando dela lá, Vera Porto, esperando o livro dela. Vera de Cornélio Procópio, vamos torcer. Trabalhei ao lado da sua cidade aí, Vera, trabalhei em Bandeirantes, Paraná. Isso. Pois bem, estava lá dentro da livraria Denty
nada mais, nada menos do que um faro de repórter, o G. de Chalard. E quando ele vê aqueles livros chegando, olha lá, o Sérgio já está dizendo que vai sortear um Gabriel, um ponto de luz para participar, basta colocar o nome e a cidade. Aí, já está, põe o seu nome lá, Orson. É isso mesmo. Se bem que você já tem o livro, né? Mas G. de Chalard está ali e na hora que o livro chega, é encaminhado para a parte de cima da editora, onde está a Madame Denty, a viúva Denty, e o seu filho Edouard Denty. E o Chalard, sem mais cerimônia, sobe e quer saber do livro e pergunta, e quer saber detalhes. E realmente é um momento extraordinário que eu transcrevo no meu livro, graças às revelações de Canuto Abreu. Você viu aí que o chat começou a pegar fogo agora, né, Sidney? Nós anunciamos o sorteio aí e agora o povo começou a participar. Isso é muito bonito, né? Essa interação é uma coisa muito bonita, a gente fica muito feliz com isso. E o Sidney gentilmente nos ofereceu hoje para sortear aqui na sala de visitas exemplares do seu lançamento. Aliás, Sidney, o Sérgio está dizendo que o livro esse mês aqui vai ser lançado em áudio e também em braille para deficientes visuais. É importante dizer novamente isso. Que bom você me lembrar disso. E não me deixe esquecer de dar aquela notícia, que é uma notícia desta semana agora, que é uma coisa importante para o movimento espírita. Sim. Me lembra disso, por favor. Nós vamos falar. Então, foi uma iniciativa do Sérgio Totti, cuja filha trabalha com deficientes visuais, e eles ficam ávidos para ler obras espíritas, e aí nós falamos com a direção do Centro Espírita Amor e Caridade, particularmente com o Silvio Turini, o presidente, e a sua esposa, atualmente responsável pela editora SEAC, a Lúcia Helena Turini, e eles concordaram, e nós conseguimos a impressão do livro Gabriele em Braille. Paralelamente, como nós sempre fazemos com as minhas obras, porque você sabe, né, Orson, como que é revisão de livro, né? Sim. Você passa por 3, 4, 5, 6, 7... Gabriele passou por 10 revisões, mas a revisão pente fino final é a gravação do audiolivro. Então, nós gravamos o audiolivro Gabriele à distância, não foi possível ser feito em estúdio. Então, a qualidade está mais ou menos igual àquela do trabalho que fizemos juntos, do que é o Espiritismo. Então, está relativamente boa a qualidade. Mas vamos lançar agora em junho o livro em Braille e o audiolivro Gabriele, que vai ser oferecido para uma instituição que cuida de deficientes visuais. Que bacana, hein, Sidney? Essa iniciativa ela é muito oportuna, é muito boa, realmente, porque engrandece a literatura, né? Bom, você disse aí que a personagem Gabriele era médium. Você citou durante muito vasto tempo da sua apreciação que ela era médium. E esses fenômenos da mediunidade produzida pela médium Gabriele vai trazer ao livro bastante informação, inclusive doutrinária, ao leitor também, Sidney? Sabe, Orson, é um ponto importante, porquanto aí começa a se misturar tanto a parte que nós chamaríamos de fictícia, de virtual do livro, com a ficção misturando-se com a realidade. Então, nós citamos ali no livro um fato que poucos sabem, que Allan Kardec quase ficou cego. Isso, eu ia te perguntar sobre isso também. Então, e um professor de oftalmologia, inclusive, foi consultado e disse que não tinha jeito, não, que iria ficar cego para sempre. E Kardec, naquela época, ainda o professor Rivaio, ele não havia ainda
despertado para as mesas rotantes, girantes, ele foi procurar uma médium de cura. E nós sabemos o nome dessa médium, mas nós procuramos não citar para que não houvesse nenhum comprometimento. E essa médium de cura trabalhou em cima dele, disse que em 15 dias ele teria uma melhora, e depois de 30 dias voltaria a enxergar. Kardec ficou cego. E depois de 2 ou 3 meses ele ficou completamente curado. Essa médium já chamou a atenção de Rivail para o fenômeno da cura. E eu estou citando isso porque esse fato foi levantado na casa de Émile Charles Baudin, ao lado da esposa dele, Clementine. Porque naquele momento eles estavam destacando, estavam conhecendo Gabriele, e Clementine, que foi uma das médiuns do Livro dos Espíritos, ao lado das suas filhas, Baudin, ela era uma mulher de uma sensibilidade muito grande. E ela disse, olha, o potencial iluminativo de Gabriele, inclusive ela usou as palavras daquele repórter de Chalard. Ele havia falado que ela tinha um potencial iluminativo extraordinário. Então, o potencial dela vai ser superior às minhas filhas, Caroline e Julie Baudin. E mesmo ela citou a irmã Cidufo, Ruth Jafé, cujas idades regulavam com de Gabriele. E ela, a mediunidade dela, iria começar, inicialmente, os dons dela de semiconsciência, psicografia, psicofonia, incorporação, mas que ela iria se destacar mesmo, teria um afloramento espontâneo na área da cura. E ela tornou-se, ao lado da Clementine, ela se tornou uma das chamadas, pelo público da época, uma das benzedeiras de Paris. Na verdade, eram médiuns de cura, principalmente Gabriele, trouxe assim ajuda para muita gente. Então, são fatos do livro que se entrelaçaram com a realidade, com o que efetivamente aconteceu. Não tem nada de ficção, não, viu, Orson? Que coisa bonita você citar isso, porque a gente entende que nem todos os médiuns são espíritas, e nem todo espírita, nem todo médium de cura também é espírita, né? Então tem tudo isso. Nem todo espírita também é médium na acepção com que nós normalmente classificamos os médiuns, né? Então, são interessantes observações. Ô Sidney, há uma informação aí. É verdade que Kardec tinha outro nome para o Livro dos Espíritos e optou por o Livro dos Espíritos? Na verdade, durante o tempo todo, Kardec... porque o Baudin era, assim, muito amigo, muito próximo de Kardec. E naquela noite que eu mencionei, 18 de abril de 57, ele estava lá na casa de Kardec. E havia um espião lá do Chalard que depois ele trouxe a publicidade como aconteceu aquela reunião. Pois bem, estavam conversando lá na casa de Kardec, naquela noite do lançamento, o Émile Charles estava ao lado de Kardec, conversando com ele. E eis que, em dado momento, Kardec presenteou as meninas, as médiuns, e elas ficaram muito sensibilizadas, né? E, em dado momento, eu vou até, se você me permitir, rapidinho, eu vou dizer o que ele foi dito naquela hora. Rivail, conversando animadamente com Baudin, ele fala assim para Baudin, o Émile Charles Baudin, que é o pai das meninas, né? Eu sei que você não teve nem tempo de abrir o livro ainda, mas que tal o título? Perguntou Kardec para Baudin. Esplêndido! Não podia ser mais feliz, nem mais sugestivo. Para mim, foi uma surpresa
porque eu supunha que você ia conservar o primitivo nome, que era a Religião dos Espíritos. Olha só, eu não sabia disso, Orson. Que coisa marcante, hein? Diferente. Mudei de ideia, respondeu Rivaio. A censura podia implicar-se com esse título. Verdade. Por outro lado, os guias me haviam dito ser o livro apenas o primeiro capítulo da religião espírita. O título primitivo, portanto, seria impróprio. E Baudin diz para ele assim: o novo nome exprime bem a procedência do livro. Os guias sempre nos disseram que, na essência, a obra era deles e não nossa. Olha só que revelações extraordinárias que Canuto Abreu nos traz, Orson. São revelações históricas, permanecem aí à disposição para a nossa pesquisa e para maior admiração nossa do trabalho desse gênio intelectual que foi Allan Kardec, né, Sidney? Sem dúvida, sem Significa dúvida. um trabalho, ele é um gênio, é um benfeitor da humanidade. Ele foi Ô, Sidney, preparado, adrede preparado durante muitos sim, anos, passou por várias encarnações, e eu tive fazendo uma pesquisa sobre a infância de Rivaio e depois pela juventude dele. Eu fiz uma correlação, uma comparação dos textos de Rivaio, ainda com 22, 28 anos de idade, comparando depois com os textos dele, tanto em O Livro dos Espíritos, como em A Gênese. Ele guardou a identidade, ele já veio preparado, coisas que ele escrevia no seu curso didático como professor, ele depois repetiu lá na frente coisas relacionadas com jovens, com crianças. Enfim, eu fiz um artigo específico sobre esse assunto. muito bom, Sidney. Ô, Sidney, me diz uma coisa. No título do livro você colocou Gabriele, um ponto de luz. Por quê? Qual o significado desse subtítulo? Você sabe o porquê. Eu sei que você educadamente está me levantando a bola para eu dizer alguma coisa, mas você sabe que dureza que os espíritos encontraram, e particularmente Rivaio, ele estava de peito aberto para receber as críticas, as perseguições daquela época. Rivaio encontrou uma sociedade séptica. Ele não podia nem falar em religião por causa dos recentes desmandos que haviam ocorrido envolvendo a religião. Então, ele não podia nem tocar em religião, ele tinha que falar sobre o aspecto científico e, particularmente em O Livro dos Espíritos, apresentou a filosofia espírita. Então, embora o título Cidade Luz, e você sabe que Paris era chamada de Cidade Luz, não por causa dos postes, das luzes que foram colocadas para espantar os criminosos, os ladrões das vielas escuras de Paris. Não. É porque ela se tornou uma luz, um chamariz para as libélulas do conhecimento do mundo inteiro, particularmente da Europa. Mas, sob o aspecto intelectual, Paris estava às escuras. Daí a gente dizer que a chegada de Gabriele, e aí nós fazemos uma metáfora com a própria doutrina espírita, foi um ponto de luz nessa escuridão em que se encontrava os indivíduos da época, por causa da grande influência do período inquisitorial. E, por mais estranho que nos pareça, Orson, não foi a polícia, não foram os sacerdotes, não foram os intelectuais, os materialistas da época, os maiores opositores da doutrina espírita. Foram os próprios espíritas, e você sabe disso, que depois do desencargo de Kardec, nós tivemos sérios problemas em relação à doutrina.
Então, os próprios seguidores da doutrina trouxeram problemas para a continuidade da mensagem. Tanto é que ela foi transplantada para o Brasil, né? É lamentável a gente pensar nisso, né? Como no Brasil, né, Sidney? Depois da desencarnação de Chico Xavier também nós tivemos e ainda temos problemas dentro do movimento. Parece que o Chico ele exercia um papel agregador, orientador. Nós estamos enfrentando ainda a ausência da presença de Chico fisicamente. Nós estamos enfrentando a ausência de muitos líderes, né? Muitos líderes, Falta exatamente. de Altivo Ferreira, Marlene Nobre, Chico Xavier, Richard Simonetti. Temos que enaltecer o trabalho grandioso que está sendo realizado por Divaldo Franco, mesmo com a sua idade. Ele é um incansável trabalhador, mas Sim. nós estamos aí passando por um momento realmente de transição, né? Ô Sidney, você que já escreveu mais de uma dezena de livros, esse vai ser o 14º, já é o 14º, você já anunciou o 15º. E Na vamos experiência, lançar em 2022 o 16º, que é o terceiro Galton, né? sim. Então, o Galton fez muito sucesso também, foi um romance que teve grande repercussão. Agora, você como autor desses livros, você escreveu livros doutrinários, aquele sobre a felicidade, aquele trio da felicidade também foi muito bem aceito. Qual a Trilogia, né? sensação, qual a sensação do escritor Sidney Francese agora, não? Fernandes? Qual a Sidney sensação Fernandes já resolve o assunto. Qual a sensação do escritor, do autor, do palestrante, do amigo de todos nós, com esses livros já publicados? Qual que te chamou mais atenção, que te marcou interiormente você como autor? Considerando agora o Gabriele, que está aí, acabou de ser lançado. Você já fez alguma palestra de lançamento? Já fez? Já lançou em Fiz, Bauru? fiz várias. Exato. Orson, eu vou perguntar para você qual que é o seu neto preferido? Não tem. Ai, meu Deus. Não dá E para citar, né, se Cid? você me falar qual deles que é, o Cássio vai ficar bravo. Pois é. A sua Sabe, sensação é a Orson, mesma? é como você. Você, eu acho que tem obras extraordinárias aí que estão aqui na minha estante. Agora, eu posso dizer para você que, em termos doutrinários, falando assim seriamente, Sim, sim. esse livro que vai sair em novembro, que, se tudo der certo, se a editora aceitar o livro, vai ser o livro de maior substância. Mas você, como orador, sabe, Orson, que nem sempre a palestra que a gente mais gosta é a que o público gosta, né? E esse livro vai ser um livro grosso, um livro de muito conteúdo. Em termos doutrinários, esse vai ser, vamos dizer assim, até o presente momento, o livro mais maçudo, de maior conteúdo que eu escrevi. Agora, a trilogia do Galton é uma delícia. O Galton é um personagem... O Galton já está com mais de 30 mil volumes, né? Agora, o Luzes em Paris é o predileto dos meus leitores, né? Você leu Luzes em Paris, sabe que é muito gostoso também esse livro. Agora, se você me permitir, Orson, eu queria trazer uma notícia assim bem fresca sobre uma das minhas obras. Sim, É sobre este livro aqui. sim. Neste livro, Aproxima mais ele, aproxima mais. Isso. Herdeiros de nós mesmos. Sidney Fernandes. Herdeiros de Nós Mesmos. Este livro, Orson, numa linguagem romanceada, acessível, eu trago a epopeia de Samuel, um vigoroso personagem de origem africana que eu comparo metaforicamente a Paulo de Tarso pela grandiosidade, pela fibra dele. Mas eu focalizo aqui uma das maiores tragédias da humanidade. E as providências adotadas pelos espíritos superiores para a recuperação dos protagonistas,
nessa capa aqui, o personagem negro, este aqui, é um modelo. Por quê? Sim. Porque o Samuel, o nome foi trocado, o Samuel existe na vida real. E o livro retrata um dos primeiros holocaustos ocorridos na humanidade. No comecinho do século XX, em 1904, duas tribos foram invadidas naquela vergonhosa chamada Partilha da África, em que os países europeus invadiram a África atrás de marfim, diamantes, terras. Então, duas tribos foram praticamente dizimadas, as tribos dos Hererós e dos Namaquas. Essas duas tribos, o que restou delas, compôs depois o que é hoje a Namíbia. Então, o livro fala da luta de Samuel. Repito, o personagem negro à direita é um modelo para dizer que é o Samuel. Mas o personagem da esquerda é quem provocou este genocídio. É o personagem real. Era o rei da Alemanha na época. Por que eu estou trazendo isso agora? Porque nesta semana, Orson, os objetivos do meu personagem Samuel foram alcançados. A Alemanha acabou de reconhecer esse genocídio e vai promover uma indenização que vai se estender por algumas décadas e vai reabilitar a Namíbia. Vai fazer uma indenização que vai trazer de volta o progresso, vai indenizar o povo da Namíbia. Então, eu tratei desse assunto há alguns anos atrás. Nós lançamos esse livro em 2019, 2 anos atrás. E a luta do meu personagem era para conseguir essa indenização que nesta semana foi reconhecida pela Alemanha e o povo da Namíbia vai receber essa indenização. Então, meu personagem Samuel não parou de lutar. Eu repito, embora ele esteja aqui não é a foto dele, não é o desenho dele, é apenas um modelo bem parecido com ele, mas o capista encontrou um protótipo, mas o outro personagem não, é real. Era o rei da Alemanha na época, no finalzinho da monarquia alemã. E nesta semana agora a Alemanha reconheceu e a luta do meu personagem finalmente foi vitoriosa. Isso para você, como autor, traz uma felicidade muito grande, Sidney, muito grande. Nós queremos parabenizá-lo, porque é uma satisfação que a gente sente. Ô, Sidney, nós estamos aqui com 1h10 de programa e eu quero informar aos amigos que estão aqui que a partir de agora nós interrompemos, então, a anotação de nomes, faremos um sorteio de 3 livros oferecidos pelo Sidney. Daqui a pouco nós vamos anunciar os ganhadores. O Sérgio, que está dando toda a assessoria na retaguarda aqui, está trabalhando lá no sorteio dos livros, ele anotou todos os nomes e vai fazer um sorteio para nós anunciarmos daqui a pouco. Então, a partir de agora, já não dá mais direito à participação se alguém chegar agora, né? Todo mundo já escreveu seu nome, o Sérgio já fez as anotações aí. Ô, Sidney, nós temos aqui, aproveitando, eu deixei para o final, enquanto o Sérgio cuida do sorteio, algumas perguntas que surgiram durante a nossa live e que, no momento em que elas surgiram, eu não cheguei a fazê-la, porque achei que não era o momento naquele instante. Vou fazer agora, aproveitando os nossos minutos finais. Aí estou procurando a pergunta aqui. Deixa eu achar aqui, já te falo. Porque são sempre, essas participações do público, elas são sempre muito oportunas para todos nós, né? Nós sempre estamos sendo beneficiados com a participação do público. Tem a pergunta da Miriam, você chegou a abordar isso no começo da palestra,
mas acho importante não deixar sem resposta a pergunta dela. Ela está dizendo, com as casas espíritas fechadas, como fazer? Nós estamos há mais de um ano com as casas espíritas fechadas. O que você diria para a Miriam? Tempos atrás, Miriam, um materialista qualquer falou que, para um sacerdote da igreja, que eu moro nos fundos de uma igreja católica. Aliás, um pessoal muito trabalhador, muito dedicado, pessoas que ficam aqui permanentemente mantendo a chama do evangelho, mesmo no momento que a igreja estava fechada. O meu destaque aqui para esse pessoal trabalhador aqui, irmãos católicos dessa igreja. Pois bem, chegaram para o sacerdote aqui dessa igreja e falou assim, o diabo ganhou a parada, né? Todas as igrejas estão fechadas, né? E o sacerdote sabiamente respondeu, você está enganado, meu amigo. Cada casa tornou-se um ponto de luz e uma igreja com a luz acesa, porque as pessoas estão orando em favor daqueles que estão sofrendo agora. Eu faria a mesma colocação. Todos os espíritas continuam orando, trabalhando, fazendo evangelho no lar. E os voluntários lá do Amor e Caridade de Bauru, como deve acontecer aí em Matão também, Orson, estão trabalhando, vibrando à distância, fazendo campanhas de cestas básicas, fazendo irradiações. O Sérgio, por exemplo, um pouquinho antes de eu entrar no ar, ele estava me ajudando aí a pegar o link, que nós estávamos com um problema aí, da uma instabilidade que deu no Facebook, no WhatsApp. Ele largou uma sessão que estava realizando na casa, não sessão espírita mediúnica, porque não é recomendável fazer sessões mediúnicas fora do centro espírita, mas uma sessão que eles têm de vibrações, de irradiação, de ajuda à distância. Ele estava trabalhando nisso. E toda noite o pessoal se reúne através do computador, do celular, para vibrar, para ajudar à distância. Ele tem me descrito assim, abre aspas, verdadeiros milagres, porque as pessoas estão realmente passando por momentos difíceis agora. Então, é Miriam o nome da companheira, né? Miriam, cada um de nós deve continuar fazendo o evangelho no lar, vibrando, trabalhando, participando de campanhas meritórias. Ainda ontem chegou aqui uma contribuição de Portugal, ela já veio selada. É uma cesta básica para o SEAC. Então, hoje de manhã eu já encomendei a cesta básica para o mercado, já vai ser entregue amanhã cedo lá. Isto veio lá de Portugal, uma contribuição valiosa que vai favorecer uma família. Então, são gestos simples, mas que demonstram a solidariedade das pessoas, a empatia. Elas estão se colocando no lugar das famílias que estão passando fome, com dificuldades para trabalhar agora. Então, Miriam, o trabalho não parou, não, ao contrário. Ele está cada casa nossa tem que se transformar nesse ponto de luz que vai continuar vibrando e favorecendo as criaturas menos favorecidas. A Fernanda Linhares faz uma pergunta muito interessante aqui, Cid, que você não pode deixar de responder. Você e Simonetti têm livros juntos? E descreva, se possível, a relação com a Terezinha Oliveira. Se possível, sua relação com Terezinha Oliveira. Bom, você está falando de dois monumentos, né? 2 monumentos. Então, eu tive a grata satisfação de realizar muitas palestras com Simonetti. E antes dele desencarnar, ele me passou os arquivos dele. Graças a isso, é isso mesmo, Fernanda. Muitas casas espíritas fechadas, mas muitos lares que se tornaram extensão delas. Você sintetizou o que eu quis dizer.
E, na verdade, eu me perdi agora. Você Desculpe. estava falando dos monumentos, você fez muitas palestras com o Richard. Isso. Richard, nós percorremos o Brasil inteiro, fizemos muitas palestras. Eu tive a felicidade de aprender muito com ele. E depois, ele no começo ele não acreditava muito no meu trabalho literário, mas eu tenho aqui, um pouco antes dele desencarnar, um livro meu acabou de sair e ele me devolveu o livro com algumas anotações e, na opinião dele, o que eu poderia fazer para melhorar o livro na próxima edição. Isto é, ele leu o livro e valorizou. Então, para mim, está aqui na minha estante com a letra dele. E a Terezinha Oliveira é fora de questão, né? Uma criatura doce, uma oradora numa época que as mulheres não eram muito convidadas, não eram muito bem-vindas para a oratória, mas uma cultura, uma doçura para falar. Então, nós estamos falando aí de mestres, né? E aí eu tenho só que... Eu não tenho nenhuma obra com Richard. Eu estava já elaborando uma obra em conjunto com ele, porque eu entrevistei dezenas de vezes e eu propus a ele uma obra com as entrevistas que eu fiz com ele. Eu cheguei a fazer um rascunho e ele falou, olha, bom, vai aí que depois a gente dá uma olhada. Você sabe como ele era rigoroso, né, Orson? Sim. Mas, infelizmente, não deu tempo, né, de a gente levar o projeto adiante. Muito bem. Todos eles aí se utilizaram do documentário sobre a movimentação das casas, todas funcionando, vibrações, atendimentos, menos as mediúnicas, como diz a nossa amiga lá de Pompeia. E, Sidney, o Sérgio já tem os ganhadores dos livros aqui, viu? Ele já forneceu, já fez o sorteio. Eu posso projetar ou você gostaria de acrescentar algum comentário adicional neste momento? Bom, é o seguinte, geralmente, quando nós realizamos o nosso Pinga Fogo, nós fazemos da seguinte forma. Vê se você pode, inclusive, anotar aí o meu e-mail. Você tem meu e-mail, mas eu vou falar para ficar mais fácil. Então, os ganhadores devem passar um e-mail para mim com seu nome completo. Ô, Fernanda, claro, foi um prazer, viu, Fernanda? O nome completo, o endereço completo com CEP, que daqui de Bauru eu vou mandar esse presente. E nesse e-mail deve dizer para mim se eu devo autografar o livro, se quer que eu mande em branco, ou apenas um abraço do autor para você presentear alguém. Então, Orson, se você pudesse colocar aí, não sei se é possível colocar nessa parte de baixo aí, o meu e-mail é 1948@uol.com.br. Mas sabe o que acontece, Sidney? Nós temos uma assessoria, rapaz, que é de primeiríssima linha. Na projeção que eu vou fazer aqui, o Sérgio colocou o e-mail. Eu vou projetar aqui agora para que todos possam ver. Nós temos um secretário de primeiríssima linha. Nossa, olha aí. Que maravilha! Você vê que coisa maravilhosa? Então, olha os ganhadores são a Iva de Lima, de Jataí, Goiás, a Claudineire Melo, de Aracaju, Sergipe, e a Fraternidade Espírita Nosso Pequeno Lar, da Sandra, de Nova York. Nossa, que maravilha! Então, Iva, Claudineire e Sandra, passem um e-mail para mim com o nome completo e o endereço com CEP lá dos Estados Unidos, me passe direitinho a região que eu vou mandar para vocês aí também. Então, estou aguardando o e-mail de vocês. Já digam se vocês querem autografado ou não. E aí eu amanhã já colocarei no correio para vocês. O mais cedo que vocês puderem me passar esses dados, eu já postarei no correio. Viu, Sidney? A Sandra, que está em Nova York, ela é de Belo Horizonte. Então, Sandra, eu não sei se você quer que mande para Nova York ou manda para Belo Horizonte.
Então, você define isso no e-mail que você mandar para o Sidney, nesse e-mail, No 1948. exterior, Isso. para o exterior, Orson, o correio está levando 40 dias para entregar. Pois é, isso que Então, eu nós estamos pensei. mandando livros para a Itália, para a França e para os Estados Unidos e Portugal, e demora no mínimo 40 dias. Agora, se for aqui para o Brasil, em uma semana, se for aqui na região do estado de São Paulo, eu postei um livro aí na sexta-feira, na segunda-feira eu já estava em Mogi das Cruzes. Quando demora muito aí, questão de 10... Olha a Claudinere ali. Pois ela ganhou o livro. Ela que estava gostando de você contar a história, ela ganhou o livro. Ah, eu mandarei para você, Claudinere. Então, me passa o endereço certinho e que eu mandarei. Se for aqui para o Brasil, em 2 semanas, mais ou menos, está na sua casa. Pode ser até menos tempo. Agora, se for para Nova York, demora uns 40, 60 dias para chegar. Exatamente. Então, a Sandra vai se manifestar, ela vai mandar um e-mail. O pessoal está cumprimentando aqui, Sidney, os ganhadores. E a Sandra está dizendo que para Belo Horizonte fica mais barato. Ah, sim. Mas nem estou falando do preço, é questão de tempo mesmo. Sem dúvida. E A se você Vera, quiser, Claudinere, eu posso mandar um livro para Belo Horizonte, o livro impresso, e você me passa o e-mail que eu posso lhe mandar a cópia em PDF para você começar a ler aí em Nova York. ótimo. Ô, Sidney, agora tem uma pergunta inevitável aqui que eu ia fazer e o Antônio Carlos fez. Olha aí, ó. Como posso comprar o livro? Pode sim. Pega o meu e-mail aí e sempre lembrando, o Antônio Carlos, que os direitos autorais são todos cedidos para o Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Então, se você me mandar, se você escreva para mim, eu dou a chave Pix, você faz o pagamento. E eu estou, inclusive, fazendo uma brincadeira com o pessoal aí. Quem colabora com a nossa cesta básica aqui do SEAC, então, uma cesta. O livro, o preço de capa dele, Orson, está em torno de R$ 35. Sim. Uma cesta básica está em torno de R$ 59,90, com despesa de entrega, mais ou menos R$ 70. Então, qualquer contribuição que a pessoa faça para a cesta básica daqui do SEAC de Bauru, eu estou mandando um livro de presente para a pessoa. Que bacana, hein? Que bacana. Ô, Sidney, essa citação sua da doação recebida hoje, de uma pessoa que fez uma doação que será transformada em cesta básica, é muito interessante isso, porque nós entrevistamos recentemente a Valéria, da Casa de Peixotinho, em Porto Velho, que também faz um trabalho muito interessante, né? E a live motivou pessoas a fazerem doações para ela também, me mandou outro dia agradecendo pela live e dizendo que houve uma doação expressiva em função da live. É muito interessante isso. A gente fica feliz com esse resultado, né? Porque aquele que pode doar, aquele que tem condições de doar e doa, é com o coração, a gente sabe disso, e ajuda muita gente, né? Coloca Sim. novamente aquele slide lá. Sim. Qualquer pessoa que venha fazer uma doação, passa um e-mail para mim, o 948@uol.com.br. Eu vou passar a chave Pix. Qualquer doação, quando eu falo qualquer, é qualquer mesmo. Eu só falei os valores do livro da cesta básica, mas não é para você, se você não puder dar a cesta básica inteira, não precisa. Há muitos componentes da cesta básica que estão ao alcance de todos. Então, qualquer doação que você mande para a cesta básica, eu vou juntar aqui, mandar lá para o SEAC. Qualquer doação que chegar para a cesta básica, eu vou presentear com o livro Gabriele. Muito bom, Sidney. Olha que alegria. O pessoal feliz aí com esta iniciativa, com esta ação bonita desta noite, né? E nós queremos. O Sérgio deve estar nos ouvindo. Ô, Sim. Sérgio, coloca o meu WhatsApp aí,
que facilita para as pessoas, que alguns não têm facilidade de e-mail. Parece que o e-mail está ficando assim meio... É verdade, tem isso também, viu? É. É importante Então, colocar. Então, Sérgio, coloca aí para mim, por favor, o número do meu WhatsApp. É 14 99 772 5892. Vou repetir, Sérgio. 14 99 772 5892. Vê se você coloca aí ao lado do meu e-mail, que vai ficar mais fácil para as pessoas conversarem comigo. E se estiverem interessadas no livro Gabriele, é só doar uma meia cesta básica, uma parte de uma cesta básica, que eu imediatamente mandarei o livro, além dos ganhadores desta noite. Aliás, você que está nos ouvindo, o Sidney, já que ele forneceu o seu WhatsApp aí, você pode convidar o Sidney para palestras online também. É um excelente colega palestrante. Nós já fizemos trabalho juntos, como disse aqui ao longo da entrevista. Já viajamos bastante fazendo palestra. O Sidney é bastante ativo também em palestras, fez muitas palestras presenciais por todo lado, inclusive aqui em Matão, recentemente, antes da pandemia. Sempre lançou livros, então está aí uma excelente sugestão para você que está nos ouvindo, que não conhecia o Sidney, convidá-lo agora para também estar conosco. Ô Sidney, repete seu celular, por favor, 14 99 772 Sim. 5892. Partindo de você, Orson, esse chamamento aí, você é um verdadeiro empresário meu, né? Eu adoro fazer isso, você sabe, eu adoro fazer isso. Mas para mim eu me sinto lisonjeado, né? É uma alegria muito grande tudo isso, porque a gente sabe a grandeza do Espiritismo, o quanto ela tem para nos oferecer. Então, é uma felicidade para todos nós podermos viver esse momento de confraternização, de interação com os nossos amigos em toda parte. Olha aí, a Marcilene dizendo que é muito bom, interessante estar com o autor e compartilhar o estudo da obra. Obrigado a vocês, muito legal isso. A gente fica feliz com este momento de... Acho que o Sérgio vai colocar agora a arte para citar aqui. Uma coisa que eu não posso deixar de fazer, e você sempre faz isso também, eu estou seguindo o seu exemplo, é de Tá que... aí, ó. Olha aí, está aí. WhatsApp, né? Isso. Eu não posso, Sérgio, Orson, além de agradecer ao Sérgio, ao Jonatas, ao Theo, à direção do SEAC, por todo o prestígio, pelo amor que eles têm me dado, pelo carinho de editar minhas obras, nós não podemos ter a presunção de dizer que estamos trabalhando sozinhos, né, Orson? Não, nunca. Constantemente, olha aí, ela lançou um livro no mês passado em Belo Horizonte, cuja renda é destinada à nossa casa espírita, através de uma live. Deu muito certo. Parabéns, viu, companheira? Nós vamos entrevistá-la. Logo, logo nós vamos entrevistá-la também. Então, nós não podemos alimentar a presunção de que não estamos constantemente assistidos, inspirados pela espiritualidade maior. Eu sei que nós somos muito pequenos aí, mas volta e meia, nós precisamos enaltecer esse trabalho maravilhoso que a espiritualidade nos permite fazer. Eu estava relendo hoje de manhã, porque eu estou escrevendo agora o Galto número 3, eu estava relendo nos capítulos e eu me emocionei com esse capítulo. Por quê? Porque foi um capítulo que eu, de madrugada, sonhei com ele, vim correndo aqui para o computador, escrevi, e é uma coisa que me chama a atenção até hoje, e com certeza eu, naquela noite, eu tive uma prova incontestável de que a espiritualidade... E esse capítulo só foi entrar lá na frente, 10 ou 15 capítulos depois, essa história chama-se
no primeiro Galton, Dr. Galton, Restaurador de Passados, O Incidente. Esse capítulo veio pronto para mim, e eu só fui encaixá-lo no livro 10 ou 15 capítulos depois. Então, nós não podemos deixar de render o nosso agradecimento, a nossa homenagem, o nosso reconhecimento aos mentores espirituais que nos inspiram, nos atendem, nos dão saúde, energia para o trabalho, Orson. Nem me diga, Sidney. O trabalho é intenso. Nós estamos, eu e você, exclusivamente nos dedicando a isso e cercados de bastante carinho e amparo, também dos companheiros encarnados que nos sustentam nessa luta, com as vibrações carinhosas desses amigos que acompanham o trabalho. Somos todos tarefeiros pequeninos de uma tarefa gigantesca, mas é assistência. Eu sempre digo, eu nas minhas preces, eu sempre agradeço pela assistência que nunca falta, apesar das nossas carências, limitações, dificuldades bem próprias da nossa condição humana. Eu quero agradecer a cada uma das pessoas que aqui esteve conosco. Foi uma noite muito bonita. Agradecer a competência, a presença, a prontidão do nosso Sérgio na retaguarda aí. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Sérgio. O Sérgio, eu digo que foi um benfeitor que Deus enviou para o nosso caminho. Está nos ajudando muito. Muitas coisas que vocês veem aí na internet, da Neuza ou meu, foram feitas pelo Sérgio. Então, nós temos que agradecer muito a esse amigo do coração que está conosco, nos acompanhando, e que não dá a cara aqui, mas está sempre presente. Pode rir, Sérgio, pode rir. Obrigado a todos vocês. Sidney, as suas palavras finais aí aos telespectadores. Obrigado, Orson. Que os bons espíritos continuem dando essa saúde maravilhosa que você tem. E paciência para a Neuza, para aguentar seu... Eu sei que você fala da nossa companheira lá de Bitinga, Valderez. Que ela é um trator. Trator. É você, viu? Ô, Sidney, nós temos aqui conosco uma criatura admirável. É a nossa querida Dalva Martins, de Santa Bárbara do Oeste. É uma lidadora de primeiríssima linha, uma senhora... Tenho uma amizade, um respeito, uma gratidão por esta amiga do coração que está aqui conosco, viu? Ela é de Santa Bárbara do Oeste, você ainda vai conhecê-la. Uma adorável criatura. Com muito prazer. Muito obrigado, Orson, pela oportunidade. Nós agradecemos a vocês todos, agradecemos por esta noite de alegrias, desejamos que tenhamos todos uma boa noite. Amanhã, no meu programa Orson 96, nós vamos entrevistar a juíza Rosana Silqueira, de Montes Claros, idealista, dedicadíssima companheira de trabalho, que fundou casas espíritas por vários lugares, tem uma vivência espírita muito rica. Amanhã, no nosso programa 9h30, que divulgaremos também. Boa noite a todos, um grande abraço, boa noite, Sidney, muito obrigado por esses momentos aqui vividos. Até amanhã, boa noite. Fiquem bem. Tchau. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo